seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vem comigo para mais um Lado a Lado, começando agora. E hoje contando com a simpatia e a fé admirável da querida professora Roseli de la Páscoa Vendramini, carinhosamente conhecida como Tia Rose. Bem-vinda, Tia Rose. Quase que eu posso falar bem-vinda também para você. Fico muito feliz de estar aqui, né? É um momento que a gente tem que estar bem consciente, né? Dessa oportunidade, dessa horinha que nós vamos passar juntas, que não vai voltar mais, né? Mas vai ficar o registro, né, Mirna? Momento especial, momento especial. Tia Rose, dificilmente a gente encontra ou vê alguém te chamar de Roseli. É até difícil para mim aqui falar seu nome no começo, porque a gente está tão acostumado com Tia Rose, né? Uhum. Como é que você ganhou tantos sobrinhos assim ao longo da vida? Porque até quem não foi seu aluno te chama de Tia Rose. Eu gosto muito de ser Tia Rose, né? Até pra mim é surpreendente essa história do Tia Rose. Mas eu tinha já contado um pouquinho pra você, né? Sobre isso antes. Que quando eu comecei a lecionar, e foi com 18 anos, 19 anos, muito nova. Logo depois do curso normal, no colégio que eu tinha estudado, passado toda a minha infância. Então as madres me chamaram, né? Você vem dar aula aqui o ano que vem. E eu fiquei, assim, imensamente feliz com isso. Eu já comecei a sonhar com a lista que elas me deram dos meus alunos, né? Que seria uma primeira série. Então, comecei a imaginar, já fazia até uns planos de aula que tinha aprendido recentemente. Mas depois aconteceu um fato que eu acho que no colégio, né, eles não esperavam, a professora que lecionava para o Jardim da Infância era a chamada Tia Terezinha. Então, não se dava esse nome de tia, mas a Terezinha Éfore, ela se deu esse nome porque ela era muito divertida, brincalhona, ela era uma professora apropriada assim para Jardim da Infância. Num tempo que as professoras elas eram mais temidas, sérias, mais um pouco distantes. Então eu acho que foi uma experiência que as madres fizeram que deu certo de pôr uma professora de pré e de primário que fosse a tia Terezinha, né? E aí, como a Terezinha Éfore tinha se dado muito bem, mas ela ia para São Paulo, então as madres falaram: Rosa, você não vai ficar mais com a primeira série, que eu estava tanto sonhando, mas você vai ficar no Jardim da Infância, né? Eu fiquei assim, eu não sabia direito, né? Mas fiquei feliz. Não tinha especialização em pré-escola naquele tempo no normal, né? No magistério. Nossa, e eram 40 alunos, sabe? Dos mais assim, como 40? Eu lembro que eu voltava da escola à tarde, assim, eu voltava para casa dos meus pais, assim, dormia, sabe? 5 horas da tarde, dormia. Então, mas aí a madre me apresentou e me apresentou assim para as crianças: essa é a Tia Rose, por causa da Tia Terezinha, né? E aí ficou a Tia Rose. Eu hoje não sou favorável também, né? Como eu sei, muitas vezes falam assim, não é certo chamar professor de tia, né? Mas a partir dessa minha experiência, primeiro que eu tinha um amor imenso pelas crianças, sem palavras, né? E eles me chamavam também, eles me tratavam com tanto assim, era um Tia Rose que acabou se tornando para mim, depois com o passar dos anos, porque isso continuou. Eu fui ficando com a mesma classe, né? Ficou assim, como se fosse Maria Rosa, sabe um nome só? Maria Rose, Maria Rose, Maria Rose. E eu nunca quis trocar, porque se me chamassem de Dona Rosa, eu acho que eu ia ficar muito... Não tinha nada a ver comigo, né? Então agora eu estranho, assim, não estranho, estranho no sentido assim, porque às vezes eu encontro um ser, né, por exemplo, careca, barrigudo, né, eu tô assim na fila do açougue, tô assim numa fila assim, daí vai dizer: oi, Tia Rose. Aí eu, nossa, aí eu tenho que olhar bem nos olhos,
porque o olhar sempre é uma coisa que eu gostei. E a pessoa pode perder o cabelo, pode engordar, mas aí eu lembro, sabe? Eu falei, foi meu aluno, né? Às vezes não lembro o nome, mas eu lembro da pessoa, né? E às vezes encontro vó de aluno, né? Mãe de aluno, na padaria que eu vou, né? As funcionárias, oi, tia Rose, tia Rose. Todo mundo, falou tia Rose, todo mundo sabe quem é. Agora, se falar Roseli, aí não. E até o Célio, às vezes, algumas vezes, ele falou tia Rose pra mim. Falei, seu esposo. Tia Rose, você estudou magistério, o antigo normal, no Paula Santos, foi da primeira turma, é isso? Sim. Que legal, da primeira turma do Paula Santos, né? Isso. Olha, se eu não me falha a memória, foi de 1966 a 1968, eram 3 anos, né? Então eu terminei o segundo grau, a 8ª série, né? Em 67 já vamos misturar os dados, eu não sou boa disso, hein? Mas terminando a 8ª série, já fui para o normal. E depois do normal, no ano seguinte, já comecei a lecionar no coleginho. No coleginho. E o professor Célio Vendramini, né, seu saudoso esposo, foi seu professor lá no magistério? Conta essa história. Olha, não foi no magistério, pegou um pouquinho só, eu acho, que 1 ano, sabe? Porque depois ele foi embora para Taquarituba, pegou outras coisas. Na verdade, o Célio, espera um pouquinho, só vou beber água para fazer minha garganta. Claro. O Célio deu aula para mim. Eu lembro da admissão, quando eu fiz o exame de admissão, que era no Tancredo, por causa que não tinha ainda começado no Paula Santos, onde é. E eu era ainda uma criança, né, 11 anos. E então os professores do exame de admissão, dentre eles era o Célio, né? Entrou aquele moço assim, nossa, todo mundo aquele respeito, né? E a partir daí ele deu aula para mim, né? 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. E aí, um comecinho do colegial, né, do magistério. Mas o que você quer saber da paquera lá? Da paquera! Então, olha, isso daí começou na 8ª série. Olha como eu era nova, eu era muito nova. E eu vou falar pra você que é verdade tudo que eu vou falar, porque realmente eu não estava pensando nada disso. Nessa época, eu não sei se todos nós, eu acho, a gente não ficava pensando, não tinha muito esse negócio de namoro, não era como é agora, né? E eu estava tão tranquila, eu não estava assim, eu estava descobrindo ainda, sabe? Assim, os meninos da minha classe, os meninos que eram diferentes. E pelos professores, nós tínhamos todos, e eu tinha muito, porque eu acho que eu aprendi isso principalmente com o meu pai, de um modo muito especial, a valorizar os professores, né? Então a gente tinha uma admiração. Eu lembro das professoras, elas também eram respeitáveis, né? As mulheres iam de taillé, da aula, os professores todos de terno, todos, né? O Célio tinha um terno branco. Gente, olha só. Às vezes ele ia de terno branco, assim, imagina um pouco, né? Nem poeirava, por causa que eu giz branco também. Então, e o Célio era assim, como todo mundo sabe, eu também respeitava, gostava, né, assim, das aulas dele. Excelente. E temido também, né, tinha aquele respeito, assim, com ele. E foi que, assim, de um jeito que eu nunca imaginei, porque quando era no final da 8ª série, ia ter baile de formatura, então nós costumávamos, né, assim, vamos no ideal, para a gente ver como que é um baile. Sei. Né? E foi uma aventura ir para esse baile, né? Eu lembro que fui com a Terezinha Zerbini, sabe? Ela tinha uma roupa de pompom, assim, a gente foi se preparar para ir, né, nesse baile. Mas a gente queria só ver, tinha medo que alguém viesse tirar a gente para dançar, porque, né? Bom, esse baile aconteceu, ninguém tirou a gente para dançar, nós ficamos assim lá, quietinhas. Medinho. Mas quando foi no dia seguinte, na escola,
uma amiga minha, que era também muito amiga da família do Célio, né? A Miriam Bianchi, que eu vou falar até os nomes assim, porque é verdade. Aí ela me chamou, assim, tudo, ela ria, sabe? Vamos lá no fundo da classe, que eu tenho uma coisa para falar para você, né? Eu nem imaginava. Aí nós fomos lá e ela foi devagarzinho falando, né? Disse assim, olha, o seu Célio mandou falar para você que ele se simpatiza muito com você. E deu uma gargalhada. Então eu fiquei, né? E aí já deu sinal assim para entrar outro professor, né? Ela falou, você não vai responder? Não vai dar uma resposta para ele, né? Eu falei, fale para ele, muito obrigada. Coitado! Ai, meu Deus, mas só muito obrigado. Então, mas foi na hora assim, imagina. Então, eu acho que se eu for me dar conta mesmo, porque, eu não sei, você está mais próxima da sua adolescência, né? Mas eu estou mais distante, 75 anos. Mas quando eu me reporto, assim, para aquela idade que eu tinha, e eu revivo o que eu experimentei, foi uma coisa, assim, muito, eu não sei, foi impactante isso para mim. Eu não sabia o que fazer com isso, né? Até se fosse nos dias de hoje, né, que eu, assim, podia ser um assédio, assim, né, mas não era. Hoje seria, mas não foi, porque era muito, assim, bonito também e respeitoso, né. Mas quando foi que começou mesmo o namoro, engatou o namoro? Bom, depois de diversas experiências, né, inclusive na classe, assim, né, o Célio falou que ia falar com o meu pai um dia. Foi falar com o seu pai. Imagina que coisa, né. Mas ele nem tinha falado direito comigo, como que ele ia falar com meu pai? Mas ele foi, e eu soube, né, porque também nem tinha o WhatsApp, não sei, alguém me contou que ele ia falar, ou ele falou, mandou recado que ia falar com meu pai. Nossa, aquela tarde para mim foi difícil, porque eu falei, o que sabe, essa é do meu pai, né? E quando meu pai voltou, às 5h30, na hora do jantar, eu sabia que eles tinham encontrado, né? Meu pai, assim, tem uma sopinha de feijão nessa tarde. Eu lembro bem, meu pai. Aí meu pai disse assim, solenemente, hoje o professor Célio foi falar comigo. Nossa. Ai. Ele falou que ele gostaria de namorar você. Falou, né? E o que o senhor falou? Meu pai falou assim... eu falei que eu ficava muito honrado, olha como que era, com o pedido dele, que eu ficava muito honrado. Mas que você tinha corpo de moça, meu pai falou, mas que você ainda é uma criança. Nossa, eu pensei assim, que mico! Pense um pouco, mas olha que vergonha, né? Assim, eu fiquei, porque quando a gente é adolescente, a gente não quer que seja mais criança, também não quer. Então, mas depois desse pedido aí, ficou uma coisa mais, aí o Célio acho que aceitou, né? Mas ele me deu de presente, mandou dar de presente, era daqueles disquinhos do Vanderlei Cardoso, que chamava Te Esperarei. A música era Te esperarei, te esperarei. Eu não estava entendendo nada que ia acontecer na minha vida. Se você ainda era criança, né, mentalmente, falando como seu pai falou, ele ia esperar você crescer, né? Mas meu pai estava muito certo, né? Então, mas depois, assim, passou 2 anos assim, aí eu comecei a ver mais esse lado mesmo de namorar, né? Assim, o que seria ser um namorado, né? E aí eu comecei a perceber que eu gostava dele, né? Entendeu? Ele foi transferido, eu senti, ele ia embora para Taquarituba, nossa, eu chorava, daí de saudades, né? Entende? Entendo. E aí eu acho que um dia, acho que eu até falei, sabe, não sei se eu mandei falar, passou na farmácia, eu não lembro como que foi a história, que então a gente ia começar a namorar, né? E, você mandou um aceno de topo. Aí ele vinha me buscar, né, em casa, e aí começamos a ir em baile, minha mãe ia em todos os bailes assim, né?
E olha o que cada vez que ia tirar, aí isso foi antes um pouco de namorar. Você acredita, ele tinha que pedir, né, para minha mãe. Assim, chegava perto da mesa, olhava para minha mãe assim, posso tirar ela para dançar? Minha mãe fazia uma cara meio feia. Pra botar medo. E aí a gente saía dançar. Então tem umas músicas, Mena, agora assim, dá vontade de chorar isso, né? Eu lembro tanto daqueles bailes, sabe, do Ideal, assim, com ele, né? Porque ele foi a única pessoa, assim, que eu dancei e que eu namorei, né? Então tem umas músicas, por exemplo, ó, aquela El Mondo, música italiana, de modo geral, né? Eu lembro, assim, o lugar, sabe quando ficava o rosto colado? Coladinho. Eu sinto, assim, o calor, né? O calor, né? É o calor. E a mão, né? Ai, que romântico. Era que tempo romântico, então, né? por que tinha que permanecer isso, né? E E aí voltava do baile a pé, É. a minha mãe junto, sempre a minha mãe que ia junto. E aí a gente vinha de mão dada e assim, falava só com a mão, né? Entendeu? Sei, fazia carinho. A gente entendia tudo, né? E tia Rose, meu Deus do céu. quantos anos juntos? Nossa, foram, sem falar namoro, hein? Sem falar no namoro, que acho que a gente namorou, não sei se 6 anos, por causa que eu falei nova, né? Eu comecei acho que em 66, a gente casou em 72. Bom, foram 49 para 50 anos juntos. Né? O Célio faleceu em 2022, em maio. E em julho a gente ia completar 50 anos. Quantos filhos? 2, né? 2 filhos. Netos? Edson, Olivier, e 2 netos. Vitor e Júlia. E tem cachorro, e tem galo, que eu tô sabendo. Sim, eu tenho 2 cachorros atualmente, mas eu tive uns 10, né? E um galo que apareceu na minha vida que merece só um lado a lado com o galo. Não, conta brevemente a história do galo, porque essa eu quero registrar aqui. Ai, meu Deus! Como é que apareceu esse galo na sua casa? Então, eu gosto muito da criação, eu gosto da vida e eu gosto do mundo, eu vejo a beleza, assim, sabe? Em tudo que Deus faz, né? Que você sabe. E, então, essa história do galo, para você ver e para você ter certeza, porque eu tenho essa certeza, que nessa vida tá tudo assim costuradinho, sabe? Não tem nada solto, nada. Foi assim, quando eu era criança, faz tempo, uns 10 anos, tinha uma professora também, nossa, que marcou a minha vida e de muitas pessoas, assim, ela era queridíssima e ela ensinava a gente a cantar. E uma das músicas que ela deu e que a gente cantava assim, a criançada, a classe inteira, sem acompanhamento, sem nada, era a história de uma galinha. Então era assim, posso cantar? Pode, lógico. Eu tinha uma galinha com as penas bem fofinhas, que de noite à manhã cedo ela cantava muito bem. Corococó, vou cantar inteiro. Mas aí essa continuava assim e falava da criança que tinha essa galinha, que todo dia ela chegava em casa, encontrava a galinha e era feliz. Mas que um dia ela chegou, onde está? Onde está minha galinha, né? Daí tem uma parada na música e fala assim... Onde está? Na panela cortadinha. Que triste! com arroz e batatinha. Que judiação! E fala daí, na verdade, meus amigos, eu chorei de tristeza. Mas ao vê-la sobre a mesa, até os dedos eu lambi. É uma graça a música, né? Mas eu refleti sobre a música, assim, não sei, eu fiquei triste com essa música, na verdade. Sim. Porque eu pensava na minha infância, né? Mas que coisa, né? Matar a galinha. Essa galinha tão fazia a criança feliz, né? Então, eu nunca esqueci, eu acho que eu guardei esse sentimento, sabe? De compaixão, que aquilo não foi bom. Mas o tempo, você vê, foi passando, né? E agora tem uma pessoa que me ajuda, né? Muito querida. Ela também foi cuidadora do Célio e agora me ajuda lá em casa.
E ela é uma graça, porque ela gosta tanto quanto eu, entende? Dos animais. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um cachorro, uma cachorra loira, solta aqueles pelinhos, sempre eu tô com uns pelinhos, né? Aí ela fala assim pra mim, que nada, isso são floquinhos de amor, entendeu? Então, assim, tem uma cumplicidade também, nessa coisa dos animais, né? Então, e ela sabe que eu gosto, então ela vivia falando, Rose, né? Olha, eu achei um cachorro assim na rua, por que você não pega? Falei, não fale pra mim porque eu pego, né? Eu não posso pegar mais, assim, tudo. Aí um dia ela veio com essa história das galinhas. Olha, cada galinha, por que não põe umas galinhas aqui, né? Não, né? Não. Olha, veja essa foto, olha que galo. Nossa, eu achei, mas que galo lindo, né? Tal. Bom. Passou um tempinho a mais, ela voltou, Rose, hoje eu fui lá, o galo estava no cercado. E eu perguntei por quê, né, que ele estava no cercado. Eu falei, é que no fim de semana ele vai para a panela. Ah, tadinho. Pronto, isso aí, eu falei, como? Já lembrou a música? Sim, entendeu? Eu falei, como vai esse galo lindo para a panela? Pergunta para ela quanto custa. Daí ela perguntou, né, R$80. Eu falei, vou salvar esse galo. Então, daí, essa lua aí, né, que eu falei pra você, falava, daí eu não queria também isso, porque senão eu vou fazer um zoológico aqui, né? Mas aí no dia das crianças, ela me trouxe uma galinha. Ela me deu de presente. De presente. Então, mas aí não acaba mais, sabe, essa história, porque daí entrou um dia, acho que um saruí, uma raposa, e pegou a galinha. Ela. E o galo, acho que ficou sozinho. Ele ficou sozinho de novo. Tadinha. Mas eu tenho um ritual com o galo toda tarde, hoje inclusive, toda tarde. Pelas 5h30, assim, antes de eu fazer uma oração lá que eu faço das 18 horas, eu vou buscá-lo num lugar que ele fica. Depois que o saruí pegou a mulher dele, né? Aí eu pego falando, deixa eu pôr ele pra dentro. Então ele dorme dentro de casa, assim, na varanda. Meu Deus do céu! Aí eu desço. O galo dorme dentro de casa. Ele fica me esperando todo dia, toda tarde. Eu ponho assim a mão por baixo das asas dele, sabe? E ele põe a cabeça aqui no meu peito, Mena. Ai, que carinho. Ele fica quietinho, eu sinto que ele escuta assim o meu coração, sabe? Gente, Mina, você tem certeza que esse lado a lado com vai dar certo? Vai sim. Mas após essa história toda do galo, vamos voltar no período em que você lecionou até se aposentar, tia. Você começou então na educação infantil no coleginho e depois começou a dar aula no Fundamental 1, que era o antigo primário, e depois para o Fundamental 2, o antigo ginásio, é isso? Sim. Nesse período que eu dava aula só no primário, à noite eu fiz faculdade de estudos sociais, né? E eu que dava, naquele tempo, né, assim, direito a aulas que podiam ser História, Geografia e o SPB, né? Principalmente, ou estudos sociais também. Teve um tempo que tinha a matéria, estudos sociais, né? Então, correspondeu que quando eu terminei, continuando sempre com essa mesma turma, né? Entendeu? Desde Aliás, eu vou deixar aqui meu depoimento. Essa turma que ela pegou era na minha frente no coleginho. E eu todo ano ficava pensando, agora a tia Rose vai dar aula pra mim esse ano. E não dava. Pegava outra turma, fiquei frustrada, viu? Mas eu acho que eu vou aproveitar esse gancho de falar dessa continuidade, assim, e que depois, quando eles saíram da 4ª série, eu também estava terminando a faculdade. Sim. Então eu continuei com eles mesmo, mas também aí com outros, porque aí abriu, né? Sim. Dando aula de geografia, história também eu dei um pouco, e o SPB, estudos sociais. Já tinha terminado a faculdade. E aí eu comecei, então, aí eu parei com o primário e ficou 5ª, 6ª, 7ª, e todo ano era 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, né? Então, mas olha, Mena, isso assim foi um presente de Deus para mim, sabe? Também a continuidade. Porque eu fui aprendendo
antes dos meus filhos nascerem. Porque antes dos meus filhos nascerem, eu comecei a dar aula. E era como filhos, né? Eles eram como filhos, assim. É um amor muito grande. Como que as pessoas crescem, como que o ser humano se desenvolve, desenvolvimento, né? Deles. Porque eu pegava assim no jardim, né? Aí no ano seguinte eram aqueles mesmos alunos, eu via o que tinha desenvolvido, o que tinha mudado, o que tinha ficado para trás. E depois ia mais um ano e outro, né? E aí quando eles ficaram adolescentes, eu lembro, ai meu Deus, então eu acompanhei até a adolescência daí, né? Quando eles se formaram na 8ª série, essa turma, eu quase que tive uma noção do que era assim, é assim que acontece, né? Que sorte do Erickson e do Alisier que você teve essa experiência antes de tê-los, né? Antes, Aliás, quando eu fiquei grávida do Erickson e depois da Alisier, né, assim, era também muito participada, sabe? Eu fiquei sabendo que o meu positivo, assim, foi dado pelo telefone. Eu estava dando aula, me chamaram no telefone para dar o resultado. Eu estava dando aula para uma dessas classes. E aí a pessoa no telefone, lá do INSS, lá que tinha, falou, era tudo diferente, né? Positivo. Aí eu subi para a classe, eu estava assim, em estado de graça, né? E eles olharam para mim, a gente também tinha uma, né? Conexão, né? Eu pedi para eles ficarem todos em pé, eu lembro disso, que eu tinha uma coisa para agradecer. E quando o Erickson e a Lísia nasceu, tinha um horário de visita, que eles iam me visitar. Ai, sabe? Que legal. Por exemplo, das 9 às 9h15 era fulano, das 9h15 às 9h30. Ai, que carinho, né? Que carinho. Eles iam pra ver, né, assim, a criança. E morria de saudades também deles, né? E daí? Daí você, então, no coleginho, deu aula aqui 30 anos? Sim. 30 anos, né? E você chegou a dar aula na escola pública também? Então, eu era, assim, quase de uma propriedade do colégio, né, assim, porque eu já me doava, assim, totalmente lá. Daí, mas o Célio me falou uma coisa que foi muito útil e foi verdadeiro, né, ele falou, Rosa, era bom se você fizesse uma experiência também no estado, né. Então, eu fiquei 12 anos. 12 anos, não dando aula, assim, extensivamente, mas eu dava umas aulas por semana. Substituição, assim? Não, eu pegava aula. Pegava aula mesmo. Pegava aula, E eu tive uma história muito bonita na escola Ana Rita, assim, alunos muito queridos de lá, né? E também no Paula Santos um pouco, no Cláudio Ribeiro e no Tancredo do Amaral. Deu aula em várias escolas. Várias escolas, porque cada ano, assim, era um pouco que eu pegava. E inclusive à noite também. Vamos falar um pouquinho de espiritualidade, então, né? Que a gente já vem falando durante o programa todo. De onde vem toda essa fé que você manifesta por onde passa, pelas redes sociais onde você posta? De onde vem essa fé? Bom, da onde vem, eu acho que vem dele mesmo, né? Assim, de tudo que... Eu acho que a fé, acho que é na Bíblia mesmo, está escrito que a fé, ela também é transmitida. Tem várias fontes, assim, da fé, ela é transmitida, né? Por outros que nos fazem ver aquilo que eles veem, aquilo que eles sentem. E a fé também é um dom de Deus, né? Não é uma coisa assim, digamos, um mérito meu, um esforço meu, senão nem seria fé, né? Mas como eu gosto de... Deus está muito na nossa vida. Por isso que uma teografia, perceber a escrita de Deus na nossa vida, como que Ele foi escrevendo através dos acontecimentos, né? Da vida de cada um. Você tem uma teografia. Deus passa pela sua vida. Passou e está passando. E Ele tá sinalizando. Mas a gente que tem que prestar atenção, né? Então, assim, eu comecei a ver, eu também falo, nossa, mas eu sou assim, eu também me descubro assim, eu sou assim, e é verdade, entende? Não tem outro jeito. Aí eu percebo o seguinte, eu estudei, isso eu percebi por muito tempo, eu estudei desde 2 anos e meio no coleginho, com as irmãs italianas, que elas eram uma graça, né?
assim, elas têm aquele, não sei, um fervor, assim, uma religiosidade, uma espiritualidade, tudo bonito. E eu acho que aqui em Salto eu vivi num tempo que o povo, sabe, que a vivência da fé era uma coisa que estava embutida no povo. Então eu sentia essa fé quando eu ia na igreja, quando eu participava das missas, quando estava nas festas, nas procissões. Então a igreja, não sei, ela tinha uma unção na igreja. E eu sempre vi isso daí, sabe? Eu sentia isso aí, essa coisa que... Porque a fé tem a ver com a transcendência, não é humano, é uma coisa além do humano, né? Então, sabe quando você percebe a mística, assim, o mistério que está no lugar? E eu fui sendo levada a acreditar. Por um outro lado, acreditar sim em Deus, né? Depois, a minha mãe também, a família, a nossa família, né? Assim, uma família muito religiosa. A minha mãe, ela participava mais da igreja, ia às missas, eu ia muito com ela. O meu pai, ele não ia na igreja, assim, de ir à igreja. Mas, também como que, sabe, foi importante meu pai. Porque meu pai, ele era de uma espiritualidade do cotidiano, né? Ele participava das construções, das coisas da igreja, assim, de um outro jeito, não de ir na missa, assim, ele não era assim. Mas ele falava para mim, ele contava histórias de Jesus para mim, e eu ficava assim, ajoelhadinha no chão. Eu lembro, não vou contar agora, né? Dessa de Queiroz, por exemplo, tem uma história do menino que queria ver Jesus, né? Meu pai contava, nossa, eu falava, meu pai, conta de novo essa história, né? E ele falava para mim, eu tinha umas atribuições, né, uns trabalhos, enquanto criança, um deles era de molhar as plantas. E aí meu pai me ensinava, ele pegava a mangueira e falava assim, olha, equilibre, assim, era com o dedo mesmo, né? Porque, a ponta da mangueira. A ponta, assim, para você não agredir as plantas, né? Você faz assim, eu aprendi lá como que tem que pegar direitinho. E você, tem que fazer chuveirinho, né? Chuveirinho, assim, aquela delicadeza, meu pai falava. Faça assim e olha, e parece que eu estou vendo, isso que eu estou falando. Veja como as plantas agradecem. E tinha um jardim de margaridas na minha casa. Enquanto fazia assim, sabe, as margaridas, né? Sim. Então, o meu pai, ele ensinava a gente ele ensinava um trabalho que era um trabalho prazeroso e de perceber Deus presente, né? Quando chovia, meu pai falava assim, senta aqui comigo, vamos ver a chuva. E a gente ficava os dois quietinhos. Vendo a chuva. Vendo a chuva. E não sei se por fim, mas eu vou falar uma coisa que foi, eu acho que mais. Esse daí eu vou dizer para você, não sei se é o carro-chefe ou segundo vagão, não sei, da minha vida de fé, né? Isso aí eu conto nos retiros. Eu não vou poder contar tudo aqui, mas eu vou contar isso. Então, um dia o meu pai me chamou no sofá e ele disse assim, pegou a Bíblia, né? E falou assim, queria que você decorasse, filha, esse salmo, que é o Salmo 22, 23, do Bom Pastor. Ele falou assim, porque isso vai ser muito útil na sua vida. Eu tinha uns 10 anos. E era tudo de decorar, né? Eu fiz. Decorou. Eu fui lá, mas aí eu fui decorar e eu lembro que tinha umas palavras muito difíceis, né? Bordão, báculo. Nossa, eu nem sabia o que era aquilo, né? Então, meu pai falou... Aliás, eu falei para meu pai que eu achando difícil de decorar. E ele falou assim, você vem então aqui, você volta todo dia comigo, que eu vou ajudar você a decorar. Então, às vezes, eu sentava no colo do meu pai, né? Até o dia que eu decorei, né? E eu gosto desse salmo, eu quero falar ele. Pode falar. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados Ele me faz descansar. Conduz-me junto às águas refrescantes e refaz a minha alma.
pelos caminhos retos Ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso cajado são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Ungis de óleo a minha cabeça e transborda a minha taça. Graça e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor na amplidão dos tempos. Eu decorei. Emociona, gente. Mas isso daí não ficou nisso, entendeu? Porque passou muito tempo, e teve toda uma coisa que não dá para contar aqui, porque é muita coisa, mas só para falar. A última coisa, quando saiu aquela música, Tu és Senhor, o meu pastor, sabe essa música maravilhosa? Eu ouvi essa música, eu era casada, tinha meus filhos já, dava aula, e eu lembrei do meu pai, falei, ele vai adorar. Eu fui buscar meu pai no Clube Ideal, que ele estava trabalhando no hotel, ele ficou trabalhando lá um tempo, né? E então eu marquei, eu fui buscá-lo às 5 horas. E eu pus a fita cassete no meu carro. Com essa música. Entendeu? E então, eu levei ele para casa e ele foi ouvindo, cabisbaixo, assim. Quando chegou na casa dele, ele, não sei, não levantava do carro, né? Mas aí eu falei alguma coisa, ele abriu e foi saindo. Pai, chamei. Aí ele voltou e veio do meu lado, assim, da motorista. Eu lembro como que eu estava nesse dia. Eu peguei na mão do meu pai, assim, sabe? E falei pra ele assim, pai, muito obrigado, pai, por tudo, sabe, que o senhor fez pra mim, porque eu não é nesse programa aqui que eu vou contar o que ele fez, né? E assim ficou aquela bolha, sabe? E esse foi o meu último encontro com ele. Eu preciso contar aqui que foi através de um post seu, né? Que é um post que tinha lá uma imagem de Jesus linda e escrito lá, nada tema porque estou lado a lado com você. Que deu o nome, que fez com que eu decidisse pelo nome aqui do programa. Eu já falei isso para você, já tive essa oportunidade de falar, mas quero falar aqui em público que a tia Rose foi responsável pela decisão do programa se chamar Lado a Lado com Mina, porque eu tive essa sensação que Jesus estava falando comigo, olha, coloca lado a lado com você que vai dar tudo certo. Qual a sua prática religiosa hoje, além das missas na matriz? Você já falou aqui que faz os retiros. Conta um pouquinho dessa prática de hoje. Sim. Então, atualmente até as missas têm sido também em Itaici. Assim, aos domingos que eu tô falando, né? Porque a missa agora lá é às 11 horas, eu acho um jeito que eu já não saio também muito mais para a estrada, né? Mas eu também venho aqui na matriz, né? Então, a minha prática tem sido mais em relação mesmo a esses retiros de espiritualidade. Depois que eu me aposentei, né? O Célio e eu, nós já estávamos participando de um grupo de CVX, que é Comunidade de Vida Cristã. E é ligado à Companhia de Jesus, aos jesuítas, assim. Então, nós tínhamos um orientador de grupo, nós tínhamos um grupo, né? Então, eu já tinha uma participação, assim. E depois da aposentadoria, eu fiquei meio perdida, eu sofri muito, assim, eu sentia saudade da escola. Eu achei que nunca mais eu ia... Assim, eu achava que a aula, colocações, palestras, assim, era sempre com criança. Pátio cheio, assim, era criança ou adolescente. Eu não podia imaginar adulto, entende? E aí, através da CVX, né, da comunidade, foi tendo essa formação e da espiritualidade ignaciana, eu fiz retiros, né, e fui conhecendo melhor a espiritualidade ignaciana. Então, a minha prática atualmente é assim, de dar esses retiros,
que não são muitos, como muita gente pensa, que eu fico muito tempo assim, dando retiro lá. É assim, 3, 4 retiros por ano. Por ano. Né? Eu tenho dado de final de semana, porque eu também não consigo ficar lá mais tempo ainda, né? Tenho as minhas coisas em casa. Mas lá em Itaici tem retiros de final de semana, tem retiros de semana inteira e tem retiros de 30 dias corridos, em silêncio, que primeiro só os religiosos faziam, mas hoje em dia, nossa, muitos leigos fazem, né? Aliás, os leigos, olha, estão maravilha, né? Então, eu acho que eu estou nesse ministério dos exercícios espirituais, que supõe dar retiros. E a espiritualidade naciana, né, que você falou que não conhece, mas é tão linda, sabe? Eu descobri depois de participar da espiritualidade das filhas de São José, depois de conhecer Folcolare, depois de conhecer Frei Inácio Larrañaga, que é das oficinas de oração. Aí eu me aprofundei na espiritualidade naciana e é uma coisa maravilhosa. Sabe por quê? Então, porque a espiritualidade naciana, ela tem uma base, ela tem um começo, meio e fim. Então, ela tem uma metodologia e ela tem uma certa racionalidade, digamos assim. Tem uma coerência, dá para você entender, assim, a sequência. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma parte mística e ela tem uma parte afetiva. Porque Santo Inácio de Loyola, que foi quem escreveu os exercícios espirituais, ele é o principal, assim, do discernimento dos espíritos, né? Então, através dos exercícios, você vai conhecer a vontade de Deus na sua vida, de um jeito que tem um fundamento racional, mas tem um lado mais também livre, né? Conhecer a vontade de Deus na sua vida. Então, e o que eu faço nos exercícios? Supõe assim, que a pessoa faça os retiros, né? Ou que ela tenha até retiro em casa hoje em dia, tem online, né? Mas depois Santo Inácio fala que além da pessoa fazer silêncio, dela ficar com ela mesma, é importante que ela partilhe aquilo que ela rezou com um acompanhante, com um orientador. Então, eu acompanho muitas pessoas hoje em dia. É o meu trabalho, a minha missão, né? Então, assim, você ouve aqui, né? Nesse estúdio, tão importante, vai para tanto lugar. E eu ouço também pessoas, muitas pessoas, e as histórias das pessoas, né? E aí a gente ouve, e também presta atenção, assim, que lado que a pessoa está atendendo. Se aquilo que ela está falando, entende? Também a gente faz um discernimento junto, né? Acompanha, sabe? E tia Rose, não teve nenhum momento na sua vida, um momento difícil, que chegou a abalar essa sua fé? Então, assim, abalar a fé, sabe, até também não sei se seria tão assim, se seria essa palavra abalar. Eu gosto muito de sentir a palavra, né? Mas eu tive muitos momentos difíceis na minha vida inteira. Muitas coisas, muitas dificuldades, né? Muitas passagens dolorosas, como todo mundo tem, né? E tenho muito prazer, tenho muita alegria, muita coisa na vida. Então a vida é bonita, né? Por isso. Então, mas eu não sei se eu poderia distinguir um momento na minha vida inteira de abalar a fé, né? Sim, de abalar, mas assim, digamos, acho que eu vou usar essa palavra, espernear com Deus, sabe? Em vez de abalar a fé. Questioná-lo? Questioná-lo. Eu acho que o momento que eu me vi assim, esperneando, assim, e não entendendo também, né? Foi quando o Virgílio ficou doente. Seu sobrinho, né? Meu sobrinho. Eu não sei, esse daí, o Virgílio Era uma criança, né? Era uma criança, ele é um marco também na minha vida, sabe? E ele continua sendo. Aliás, eu conto muitas coisas dele, dá para fazer um retiro com o Virgílio. Você acredita ou não? Você acredita? Acredito. O Virgílio, um tempo
tempo, com 11 anos de vida, mas ele teve 8 de câncer, né? De câncer. Ele ensinou, não só para mim, né? Ele ensinou para nós todos muitas coisas. Mas quando ele estava, assim, no sofrimento dele, ai, meu Deus, daí eu teve, assim, um tempo que eu esperneei, assim, com Deus, né? Que aí eu acho que é essa palavra. Mas, assim, nunca, assim, de abalar a fé, eu não sei se eu posso falar isso. Eu não sei se eu posso falar. Porque ele morreu, né? O Virgílio, ele sofreu, ele morreu. Mas ele é vivo, porque eu sei, eu sinto que ele é vivo. Eu continuo com essa conexão com ele, porque Jesus mesmo fala, assim, o amor é o vínculo. Quando você ama de verdade, você não perde esse vínculo. Então esse vínculo, assim, ele não tem, o céu não é lá longe, né? O céu é uma dimensão, né? Então o Virgílio não morreu. Eu posso garantir isso para você. E então a minha fé não foi abalada, porque eu não queria mesmo que ele sofresse, né? E sofrer é uma coisa que eu também tenho medo de sofrer, não de morrer. De morrer, não. Eu acho que morrer você vai pro mais, sabe? Tia Rose, eu tô sabendo que a sua fé te inspira também a fazer músicas religiosas, é verdade? E que já temos aí umas 30 ou mais, é isso? Sim. Como é que vem essa inspiração? Eu acho que assim, quando eu me envolvo... Bom, eu gosto muito de música, nossa família... Só mãe, aqui você já cantarolou umas... Pois é, que minha mãe cantava muito, eu canto muito na minha casa, com o galo, sem o galo. Mas assim, a música religiosa é uma coisa mais bonita, eu acho, porque ela vem desse movimento interior, assim, quando eu estou degustando alguma coisa, assim, internamente, eu estou envolvida naquilo, parece que começa, isso eu estou tentando traduzir, se transformar assim, em música. E eu começo a sentir aqui na minha garganta, mas assim, e não... Quer sair? Quer sair. É assim que eu experimento. E aí, quando eu consigo dar voz, pôr assim pra fora, é como um parto, é um nascimento, é uma alegria, né? Entendeu? Então, uma delas, que eu até comentei já com você, né? Que foi com a história do Virgílio, eu estava preparando um retiro. E o retiro, tinha muita gente, assim, para esse retiro e tal, era sério. E aí veio a notícia que ele estava com câncer, e aí isso me impactou demais. E eu ia dar um retiro, ia falar sobre Deus, sempre fala sobre Deus, né? Então eu fiquei eu senti assim aqui, aí a única coisa que conseguia sair era assim, Altíssimo, Altíssimo. Era como se Deus estivesse longe e eu não fosse conseguir falar dele, entende? Altíssimo, e eu fiquei uns dias assim, foi muito doloroso isso, Altíssimo e Santíssimo, né? Mas, como eu falei pra você, quando foi na véspera, e sempre acontece assim, quando eu ia começar o retiro, aquilo veio assim, veio tudo, sabe? Como se nasceu a criança, né? Letra e música. Letra e música, letra e música. Daí eu tenho que ter alguém, eu tenho que gravar e alguém põe a música. Altíssimo, então no retiro é lindo, porque eles fazem o coro, sabe? Altíssimo, faz aquele eco, né? Santíssimo, Santíssimo, que desce ao mais fundo. Então eu senti isso, era o que estava acontecendo comigo. Ao mais pobre de mim, que era, sabe do meu limite, que era, ouvir aquela notícia do Virgílio, sabe do meu limite. E o desejo sem fim. Aí veio uma festa, sabe? Oh, dá-me conhecer internamente os espaços do Sagrado Coração, dilatado de amor e sem fronteiras, tá escutando? Meu Senhor e meu Deus e meu pastor. Altíssimo da Essa é uma. Essa é uma. Precisamos gravar isso mesmo, agora já ficou aqui no lado a lado.
Ai, tia Rose, olha, a gente ia ficar aqui horas falando. Muita boa conversa, né? Mas eu posso contar só mais uma, que agora tem bateria aí? Acho que tem. Antes de eu te entregar esse aqui, olha. Opa! Antes de eu te entregar esse aqui, essa... Eu imagino as pessoas que já vieram aqui, né? São tantas, né? Cada pessoa. Mais de 500. Então, que elas simbolizam. Então, elas simbolizam para mim a gratidão nossa, né? Por essa possibilidade que você dá, que cada um conta a sua história, um pouco da sua história, né? Porque eu também, quando ouço, que eu também faço isso, né? Sem ser programa, tá? Eu vejo a beleza, assim, né? Da diversidade das histórias, das experiências, né? Olha, Biena, pra você. Obrigada, tia. Lado a lado, frente a frente, olho no olho. 10, né? 10. Aqui, ó. Que linda. Obrigada, viu? Ó, a última que eu vou contar, se der tempo. Tem uma música que eu lembro que aconteceu na janela da minha casa. Assim, eu tava olhando, contemplando, né? E me vieram 2 filmes. Eu não assisto filme, Mina. Os meus, se eu contar os que eu fiz, assim. Mas contaram um filme pra mim e eu achei lindo do que contaram. Era aquele filme Perfume de Mulher, contaram pra mim. É maravilhoso. Então, depois agora eu já vi umas cenas, assim, mas eu não assisti o filme. Mas eu entendi o recado do filme, só de contar. E um outro, que esse daí foi o Célio que assistiu primeiro, e ele falou pra mim, Rose, você vai gostar de assistir o Titanic naquele tempo. Porque tinha a Rose, né? Tinha. A Rose e o Jack. O Jack. Então, essa música é do Espírito Santo, mas ela foi baseada nesses 2 filmes. É assim. Ele me conduz, ó luz, deixo-me conduzir e ir, movida pelo perfume do Santo Espírito, agindo em mim, sabe? Eu acho que se deixar levar pelo Espírito é como aquele cego que se deixou conduzir pelo perfume, é isso que eu entendo, né? E depois tem um momento no filme do Titanic que eu adorei, esse eu assisti, que é a hora que o Jack, que era um proletário, né? Ele era derrapado. E que ele já tinha participado daquelas coisas cheias de rituais, aquelas coisas bem chatas da Rose, né? Mas ele convida para ela ir numa festa no porão, né? Sim. E ela vai. E ela vê assim, eu lembro também, gravei assim, aquela coisa que fervia embaixo do porão. E ele, o Jack, ele tava num tablado, né? Quando ele vê a Rose, assim, ele vê a Rose, ele vem aqui, né? E ela foi, né? Aí ela foi e ela fala assim pra ele, eu não sei dançar. E ele fala pra ela, deixa que eu levo. Não é linda essa hora? Aí saiu assim. Só que aí é o Espírito Santo. Ele me conduz, ó luz, deixo-me conduzir e ir, movida pelo compasso do teu abraço, bem junto a mim. Que lindo! Acabou, chega. Já muito. Olha, nós ficaríamos aqui muito mais tempo, mas precisamos encerrar, né? Chega a hora de acabar. Sim. Tia Rose, então, agora para finalizar, eu vou imitar um pouco a Bujanra, que fazia um programa que chamava Provocações na TV Cultura, e ele sempre perguntava no final do programa o que é a vida, né? Então, segundo a sua fé, o que é a vida? Então, eu acho que já é um abuso isso, né? Porque imagine se eu vou conseguir, assim, eu do meu tamanho, assim, na minha fragilidade mesmo, assim, humana, que eu já no meu dia a dia eu não consigo nem conter, assim, a vida, que é muita coisa a vida, né? Eu acho que a vida é um presente de Deus inestimável, porque é por ele, né, que eu venho a ser
eu mesma e você ser você mesma. Se não houvesse esse chamado à vida, nós não existiríamos, não saberíamos o que é isso, né? Então a vida é uma oportunidade, né? Eu acho que a maior oportunidade, nós temos oportunidade de fazer muitas coisas, mas a melhor oportunidade é de amar, né? Fazer o bem, você não acha? E muito mais. Muito obrigada por ter vindo aqui no Lado a Lado, viu? Dar seu testemunho, trazer toda essa fé, essa simpatia e essa fé admirável, como eu falei no começo do programa. Muito obrigada, viu? Ele merece. Olha essa mãozinha, não? Ei, Nina, já foi pequenininha, né? Já. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Sexta que vem eu tô de volta.